Bom dia, sexto ano. Hoje é segunda-feira, dia 23, né? Vamos corrigir aí a atividade da unidade 3 que nós terminamos. Vocês mandaram ontem, né? Teve gente que mandou ontem. Teve alguns que mandaram na sexta, no sábado. Vamos corrigir aí, pessoal, pra gente começar a unidade 4. Começar a unidade 4 ainda nessa aula. Porque na realidade nós temos essa semana e a próxima de aula. E aí encerrou o ano, né? Aí é só fazer nossa avaliação e encerrou. Espero que ninguém fique de recuperação, né? Então vamos lá. Página 312. Retomando o que você aprendeu sobre os sentidos, observe as ações executadas nas imagens e depois responda as questões. Então ali na 1 tem uma figura de uma pessoa ali com os olhos fechados e tem um alimento numa colher, ele sentindo, né, o cheiro desse alimento. Na 2 tem uma criança chupando um pedaço de melancia e na 3 alguém colocando a mão numa flor. Então na alternativa A ele pergunta: quais órgãos dos sentidos e quais sensações estão relacionadas nas imagens 1, 2 e 3? Na 1, o órgão são as narinas, o sentido, olfato. Na 2, o órgão é a língua, o sentido é a gustação. Na 3, o órgão é a pele e o sentido é o tato. B. Que corpúsculos táteis são estipulados e qual sensação pode ser percebida ao tocarmos uma flor? Imagem 3. Então, são estimulados os corpúsculos de Meissner, que são responsáveis pela percepção do tato, né? Por meio do sentido do tato, né? 2. Quando o almoço está sendo preparado e as panelas estão cozinhando os alimentos, tomamos muito cuidado ao nos aproximar do fogo. Isso porque sabemos do risco que corremos se encontrarmos alguma parte do nosso corpo em uma panela, se encostarmos alguma parte do nosso corpo em uma panela quente. A. Escreva o nome do corpúsculo tátil responsável por captar a sensação de calor. Corpúsculo de Ruffini. B. A pele também tem corpúsculos táteis responsáveis pela sensação de frio. Que nome recebem esses corpúsculos? Corpúsculo de Croce. 3. Observe a imagem e explique por que os atos de segurar e manusear um celular seriam impossíveis sem a existência do corpúsculo de Vater-Pacini. Porque o corpúsculo de Vater-Pacini está relacionado com a percepção de pressão, né? Então a gente não teria como saber qual a pressão que a gente teria que colocar nos dedos para poder segurar o celular, né? Página 313. 4. Nossa pele não tem corpúsculos responsáveis pela sensação de dor. Então, que estruturas presentes na pele são responsáveis por essa função? Temperatura nervosa livres, né? São desculpa, pessoal, estou falando uma coisa e pensando em outra. As terminações nervosas livres presentes na nossa pele. Então, a resposta é terminações nervosas livres presentes na nossa pele. 5. Quando nos aproximamos de um jardim florido, percebemos o cheiro das flores, mesmo estando distante delas. Como isso é possível? Que as flores, elas eliminam partículas, né? De partículas que são trazidas pelo ar até as nossas narinas, tá? 6. A gustação e o olfato são considerados sentidos químicos. Explique por quê. Porque tanto a gustação quanto o olfato depende de estímulos de partículas, né, de substâncias químicas, tá? 7.
Só conseguimos sentir o sabor de uma bala quando ela começa a se dissolver na saliva. Explique por que isso acontece. Porque as células receptoras presentes nas papilas gustatórias só são estimuladas quando as partículas dos alimentos entram em contato com elas. Tarefa A1. Roberta foi ao cinema com 2 amigas. Enquanto as meninas assistiam ao filme, comeram pipoca salgada, chuparam balas de caramelo e tomaram suco de laranja natural, sem açúcar. Entre um alimento e outro, as meninas tomaram água. Aí a pergunta A. Identifique as sensações de gustação, ou seja, gosto, né? Que as meninas sentiram ao degustar cada alimento. Então, salgado, quando comeram a pipoca, vírgula. Doce, quando chuparam as balas, e azedo, quando tomaram o suco de laranja. B. Escreva o nome do órgão responsável pela gustação. A língua, né? 2. Explique de que maneira a sensação de dor protege o nosso corpo. Ela alerta a gente, né, para alguma doença. Alerta para a existência de alguma doença que pode afetar o nosso organismo, né? Que quando você sente dor em alguma parte do corpo, você já se preocupa, né? Que a dor vem de alguma doença, de alguma coisa, né? Então é dessa forma que ele protege. Página 314. Vamos retomar o que foi estudado nessa unidade? Confira o esquema abaixo e preencha corretamente as lacunas. Depois responda as questões. Sistema nervoso e sentidos. Tato, olfato e gustação. Tato. Por meio dos sentidos do tato, percebemos a forma, o volume, o tamanho, textura e a temperatura dos objetos ou substâncias. O órgão responsável por captar os estímulos do tato é a pele. As sensações táteis são captadas por terminações nervosas livres ou ligadas aos corpúsculos táteis. Então ficou aí na primeira lacuna. Aí no tato ficou volume, temperatura, pele e corpúsculos. Olfato. O olfato é o sentido pelo qual percebemos o cheiro das substâncias. As sensações odoríferas são captadas por células olfatórias presentes na parte superior das cavidades nasais. Então ficou cheiro e olfatórias. Gustação. A gustação é o sentido pelo qual percebemos o sabor das substâncias. As sensações gustatórias são captadas por células presentes nos corpúsculos gustatórios, localizados nas papilas gustatórias. Agora tem 3 perguntas aí. A primeira pergunta. Quando seguramos um objeto, percebemos sua forma, seu volume, sua textura e sua temperatura. Também temos noção da pressão que devemos aplicar nos dedos para segurá-los. Identifique os corpúsculos táteis responsáveis pelas sensações citadas. Corpúsculo de Meissner vai sentir a forma, o volume e a textura. Corpúsculo relacionado à temperatura é o corpúsculo de Krause, né? Krause e Ruffini. E corpúsculo de Vater-Passini vai identificar a pressão. 2. Quando as partículas das substâncias presentes no ar chegam às nossas narinas, elas sensibilizam células olfatórias
presentes na parte superior do epitélio olfatório. Explique o que acontece depois disso para que seja possível sentirmos o cheiro de uma substância. Então, depois de sensibilizada, né? As células olfatórias transformam as sensações recebidas em impulsos nervosos. Então, repetindo, as células olfatórias transformam as sensações recebidas em estímulos nervosos que se dirigem ao bulbo e ao nervo olfatório. Ponto na mesma linha. O nervo olfatório conduz os estímulos nervosos até o encéfalo. Ponto na mesma linha. No cérebro, os estímulos são interpretados e as sensações odoríferas são produzidas, o que nos proporciona sentir o cheiro das substâncias. 3. A lembrança de determinado alimento de que gostamos muito pode abrir o nosso apetite e nos fazer salivar. Qual é a importância da saliva na percepção do gosto do alimento? Nós temos as papilas gustatórias, né, na língua. Então, a partir do momento que esse alimento entra em contato com a língua, né, na realidade quem vai fazer isso, né, que a gente começa a salivar, são as papilas gustatórias, que estão na língua. E depois, quando o alimento entra em contato com a gente, aí a gente tem já sente o sabor, né? Aí junta o olfato e a gustação. Pessoal, nós vamos começar a unidade 4 aí, que ela está falando sobre os dois últimos sentidos que ficou faltando, audição e visão. Na realidade, nós temos essa semana e a outra só de aula, pessoal. Aí, logo em seguida, já vem as provas bimestrais, né? Que começa dia 7. Então, nós temos essa outra semana e encerramos. Então, nós temos, na realidade, 4 aulas para a gente terminar isso aqui. E o capítulo 4, ele é bem longo, porque tem bastante atividade depois. Tem bastante conteúdo e depois também tem bastante atividade. Então, vamos lá. Começando esse capítulo ainda nessa aula. Sistema nervoso e sentidos, audição e visão. Então, nós vimos os sentidos, né? Vimos que nós temos o sentido de audição, visão, tato, olfato e gustação. Já vimos a gustação, olfato, tato. Falta a visão e audição. Os 5 sentidos é o que nos coloca em contato com o ambiente, né? E é o que nos protege também de determinadas situações. Então, ele está dizendo lá, ó. Conforme você estudou, os sentidos audição, visão, tato, olfato e gustação são importantes para a nossa sobrevivência, pois nos colocam em contato com o ambiente e são capazes de nos proteger de situações que possam nos ameaçar. Nessa unidade, você vai estudar a audição e a visão. Com a audição, ouvimos os sons e, por meio da visão, captamos a luz que se reflete dos objetos para a formação da imagem. Então, audição. A audição vai auxiliar a gente em várias situações, né, pessoal? A gente, numa aula de educação física, ele está falando aqui, a gente vai ouvir o apito, né, do juiz nas partidas de futebol. Vamos diferenciar o som em questão de que alguma coisa que pode ameaçar, né, a nossa saúde, tipo, você vai atravessar a rua, você vai ouvir
se algum carro buzina tal, já vai te alertar. Ou seja, várias formas, né, da audição nos ajudar aí, tá? A audição, pessoal, o órgão que está ligado à audição é a orelha, né? E ela tem células receptoras de ondas sonoras. Então, as células receptoras de ondas sonoras ficam ali dentro da orelha, né? A gente tem a orelha interna, média e a orelha externa, tá? A orelha, além de ter a função de audição, ela também tem a função de manter o equilíbrio do corpo, porque dentro da orelha, além de ter essas células receptivas de ondas sonoras, tem também o labirinto, tá? Que nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, o que é esse labirinto, como que o labirinto nos ajuda no equilíbrio do corpo, tá? Então, nós temos lá a audição. A audição nos auxilia em várias situações, como nos comunicar, apreciar uma bela música, escutar o apito do juiz em uma partida de futebol, entre outros. Em alguns casos, a capacidade de ouvir e distinguir os sons nos ajuda a identificar a presença de ameaças, como quando ouvimos a buzina de um carro nos alertando que não devemos atravessar a rua naquele momento. Os órgãos que apresentam células receptoras de ondas sonoras são as orelhas. Além da função da audição, as orelhas também auxiliam no equilíbrio do corpo, como você verá mais adiante. Propagação das ondas sonoras. Vamos ler esse texto aí que ele está dizendo. Lá ele está falando lá que é uma representação, né, da propagação das ondas sonoras no ar, tá? Então tem lá. As ondas sonoras resultam de movimentos que provocam vibrações das partículas do ar. Essas ondas podem se deslocar pelo ar e chegar até as nossas orelhas, estimulando células sensoriais relacionadas à audição. Então tem uma imagem aí, né? Continuando, na página 316. Quando fazemos vibrar as cordas de um violão, as moléculas de ar ao redor dessas cordas também vibram, produzindo ondas sonoras. As ondas sonoras propagam-se pelo ar em direção oposta à fonte que as produziu, as cordas do violão, como mostra a imagem anterior. Além do ar, que é um meio gasoso, as ondas sonoras também se propagam em meio líquido, como a água, em meio sólido, como o solo, em objetos como madeira, ferro, etc. Em meios nos quais não existe matéria, ou seja, no vácuo, não ocorre a formação de ondas sonoras, ou seja, não há propagação de sons. Então, aí ele está explicando aí o formato, né, a constituição da orelha, como que é formada a orelha. Ele diz lá, ó, as orelhas estão localizadas nos ossos temporais, né, ou seja, aqui, né, essa é a têmpora, né, então nos ossos temporais, que são ossos da cabeça. Cada orelha é composta de 3 partes, orelha externa, orelha média, orelha interna. Então, tem aí, ó, o esquema aí da formação, da divisão da orelha humana, né? Então, nós temos aqui essa parte, começando por aqui, ó, pelo pavilhão auditivo. O pavilhão auditivo é o que protege realmente o que nós temos tudo lá dentro, né? Então, esse pavilhão auditivo. Aí, o lóbulo, que é essa parte mais gordinha aqui, tá? Depois, entrando, né, aqui na orelha aqui, nós temos o meato acústico externo, que faz parte ainda da orelha externa, tá? Aí, na orelha média, nós temos a membrana timpânica, estribo, ou seja, o tímpano, né? Quando você... Tem gente que pega o cotonete e coloca
no meato acústico externo, né? E quase que chega lá no tímpano, né? Se você furar esse tímpano, você vai ficar surdo, né? Tá. Entre o meato acústico externo e o tímpano, você tem os ossos temporais. E são esses ossos aqui, né, ó, da têmpora, tá? Esses ossos aqui. Aí, depois da orelha média, você tem a orelha interna, onde você tem a tuba auditiva. Aí você tem o vestíbulo, tá? Dentro desse vestíbulo tem umas curvinhas, que é a cóclea. Acima da cóclea você tem um nervo auditivo, ductos semicirculares, bigorna e martelo. São ossinhos bem pequenos aí, pessoal. Bigorna, martelo, tá? E o estribo são 3 ossinhos. E nós vamos ver a função deles daqui a pouquinho, de cada um deles, tá? Então, essa daí é a constituição dessa orelha. Na orelha externa, ele diz lá, ó. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo, como mostra a imagem a seguir. Então, tem ali a orelha externa, né? Agora tem a foto ali só da parte externa da orelha. O pavilhão auricular, que aqui é uma cartilagem, né? O lóbulo, que é essa partezinha aqui onde a gente coloca brinco. O meato acústico externo. Então, essa é a orelha externa. Vamos ver o que ele está falando sobre a orelha externa. Pavilhão auricular, também conhecido como pavilhão auditivo, orelha na antiga nomenclatura, é formado principalmente por cartilagens, exceto o lóbulo, e a sua função é captar as ondas sonoras. Ligada ao pavilhão auditivo, encontra-se o meato acústico externo, um canal de aproximadamente 3 centímetros de comprimento que atravessa o osso temporal e termina na membrana timpânica. A pele que reveste internamente esse canal apresenta glândulas que secretam o cerume ou cerumen ou cera, né? Que popularmente conhecido como cera da orelha, cuja função é proteger a orelha contra a entrada de micro-organismos, fuligens e poeiras. Para auxiliar na proteção, além do cerumen, o meato acústico externo também apresenta pelos que barram a entrada de parte de impurezas que possam vir do ambiente externo. A função do meato acústico externo é conduzir as ondas sonoras até a membrana timpânica. Então, essa é a membrana, essa é a orelha externa, pessoal, tá? Bem simplesinha. A orelha média e a orelha interna é um pouquinho mais complicada. A interna é o que tem mais parte, mas nós vamos falar sobre a orelha média e a orelha interna na próxima aula nossa, que vai ser quarta-feira, né? 23, dia 25, tá? 25, quarta-feira. Aí a gente continua aí falando sobre os 3 tipos de orelha e vamos ver aí a orelha média. E se alguém tiver alguma dúvida disso daí, pessoal, entre em contato comigo pelo privado, tá? Para não ir acumulando dúvidas até o dia da prova, tá bom? Até quarta-feira, pessoal. Fiquem com Deus.